Oi pessoal, vocês devem ter visto que a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, fez um ensaio sobre questões de gênero. Gostaríamos de deixar claro que a equipe da Casa Elefante não compactua com transfobia e que faremos de tudo para responsabilizar a autora, assim como já fazemos desde o começo, por toda a problemática que tenha essa questão ou qualquer outra como raiz. Tendo em mente que a Casa Elefante é um podcast que busca agregar sempre visões e experiências diferentes, queríamos pedir para que nossos ouvintes trans entrem em contato com a gente caso queiram mandar sugestões de problemáticas e até integrar a nossa equipe, que ainda não tem o representante dessa letra. Nosso e-mail para contato é acasaelefante@animagos.com.br. Você também nos encontra nas redes sociais buscando por A Casa Elefante. Obrigado por ouvirem e lembrem-se, direitos trans são direitos humanos. Bom episódio. Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber o que Harry e Ron fazem bem juntinhos debaixo do lençol, digo, da capa de invisibilidade, recomendamos que volte mais tarde. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 14º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, Cornélio Fudge. Alerta de spoiler. Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não leu os livros de Harry Potter e está na dúvida, vá à biblioteca. Eu sou Carol Lima e me inscrevi em todas as eletivas. Tô aqui também com Larissa Andrioli, que encontrou suas coisas todas reviradas. Gente, eu não sei o que é que eu faço. Alguém invadiu meu quarto. Ih, quem será que foi, hein? Não sei. Tô aqui também com Nayara Sevciuk, que foi enviada pra Azkaban. Mana? Injustamente, com certeza. Só pode ter sido. A primeira coisa que devemos falar é que no episódio anterior, esquecemos de comentar a presença ilustre da frase Harry pocketed it. Acontece na cena que o Harry encontra o diário de Riddle e ele pocketed it. E caso vocês não se lembrem, o ator, né, o Stephen Fry, ele narra a edição britânica dos audiolivros e ele tem um problema com essa frase, o pocketed it, porque ele não consegue falar. E ele pediu pra Rowling alterar isso no texto, mas ela, cagou pra ele e ainda decidiu colocar essa frase cada livro essa frase aparece uma vez. Então, pelo menos uma vez. Então, né? Vingativa, beijo né? Pro Stephen Fry. Podia ter deve ter um escorpião aí no mapa. Só pode. Deve ter. Então vamos ao nosso duelo de resumos. É a nossa competição, né, em que dois participantes eles vão duelar, elas no caso, vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase da escolha delas. Então vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos começar jogando o dadinho. Quem vai querer par, quem vai querer ímpar? Eu quero ímpar. Então vamos ver. E deu ímpar. Larissa ganhou. Vai querer começar ou vai querer ceder a vez para a Nayara? Eu vou começar. Eu sempre sou a pessoa que cede pra pessoa começar, mas hoje eu vou começar. Olha, que coração bom. Tá pronta, amiga? Não, mas nunca tô. Mas vamos lá. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Cornélio Fudge em 3, 2, 1. O capítulo começa com eles conversando sobre a possibilidade do Hagrid ter aberto a Câmara Secreta, porque eles viram lá no capítulo anterior. E aí eles ficam discutindo isso. Depois eles começam a tentar descobrir qual disciplina que eles vão escolher pra fazer no próximo ano. Aí depois eles vão jogar com a The Bolton um jogo lá e no meio o jogo é cancelado. E aí eles descobrem que teve mais um ataque. Hermione e a namorada do Percy foram atacadas. E aí eles resolvem ir lá pra conversar com o Hagrid, pedir ajuda, né? Perguntar o que aconteceu. E aí o Fudge aparece. E acabou. Foi bom enquanto durou. Tá pronta, Nayara? Não sei, tô. Acho que tô. Nayara Sevciuk, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Cornélio Fudge em 3, 2, 1. Depois dos acontecimentos do capítulo anterior, o Harry, Ron e Hermione suspeitam do Hagrid de ter feito tudo isso. Eles ficam decidindo se eles vão ou não falar com ele, decidem que não vão. Depois disso, eles têm aula de herbologia e as mandrágoras estão bem safadinhas. Eles têm escolhas de matérias e aparentemente ninguém sabe o que é nada. O Neville fala pro Harry que o quarto dele está todo zoneado e alguma coisa sumiu. O Harry suspeita, né? Quadribol é cancelado. Nossa, Nayara.
Sério. Mano, tu ficou no comecinho do capítulo, então ouse. Eu vou escolher o resumo de Lari, tá? Que ela chegou Tudo quase bem. no fim. Demora, mas a vitória chega. A gente só tem que persistir, né? Na sociedade meritocrática que a gente vive, basta a gente tentar bastante, eu acho. É só não desistir, né? Desculpa, gente, por isso. Desculpa. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. O trio decide não confrontar Hagrid, já que faz muito tempo e não há mais ataques. Os segundanistas escolhem suas matérias para o próximo ano. A prática de quadribol fica mais frequente e Harry volta ao seu dormitório para pegar seu diário. Harry ouve a voz novamente. Hermione corre para a biblioteca e a partida de Grifinória contra Lufa-Lufa é cancelada e Hermione é atacada. Harry e Rony visitam Hagrid e escutam uma conversa entre Dumbledore, Fudge e Lúcio Malfoy. E aí, vamos lá para a frase que Lari escolheu, né, para começar o capítulo. Tá. Na verdade, não é uma frase específica, eu queria comentar um tópico que é o fato de que eles estão aí no segundo ano escolhendo as matérias que eles vão começar a cursar no terceiro ano, porque aparecem umas matérias diferentes, né? E, tipo assim, aparentemente não existe nenhum tipo de apoio para esses alunos. Então, assim, eles não fazem ideia do que eles estão escolhendo. E eu acho isso muito bizarro, porque, tipo assim, eles têm que ficar perguntando pros alunos mais velhos, mas é óbvio que esses alunos mais velhos vão vir já com uma série de preconceitos sobre as disciplinas, né? Uhum. Com as próprias impressões deles e tal. Então, porque, tipo, eu lembro que quando no quinto livro eles vão fazer o teste vocacional lá, eles têm panfletos, né, sobre profissões e tal. Então, eu acho meio doido que aqui não tenha nenhum tipo de auxílio, ou pelo menos não apareça, né? Aparentemente, os alunos do segundo ano que são de famílias bruxas também não demonstram saber, que a gente não tem ninguém falando nada. Quem contaria pra gente alguma coisa seria o Rony. Talvez a Hermione, por ter lido vários livros, leu Hogwarts uma história, não sei o quê. Mas deveria ter alguma informação, pelo menos pros que são de família trouxa, que realmente não fazem ideia do que é. Sim. Sim, eu entendo que é Rowling construindo o mundo dela da maneira mais, assim, caótica e hilária que ela consegue pensar, né? Mas quando a gente para pra pensar que essas matérias eletivas já vão influenciar na escolha de profissões deles, que tal profissão você só pode fazer se você tiver nomes em tal cadeira. Pra ter nomes em tal cadeira, você tem que cursar a cadeira. Isso fica, assim, meio estranho, né? Porque, assim, eu acho de uma responsabilidade enorme você pegar... irresponsabilidade, né? Você deixar esses alunos que são criados por família trouxa sem saber de nada sobre as matérias que eles vão cursar e que vai influenciar na profissão deles, né? Não, então, eles não fazem ideia de que essas matérias são necessárias. Provavelmente ainda nem sabem o que vão querer ser, porque com 12 anos são raras as pessoas que têm, tipo, convicção do que querem fazer quando adulto. E eu acho irresponsável também deixar essa escolha para 12 anos, sabe? A matéria que você escolher agora é a que você vai continuar. Você não pode se inscrever mais tarde, pelo que eu lembre. E se você não tiver a nota necessária, você também não pode fazer aquilo que talvez seja o seu sonho. Sim. É pesado, viu? É bem doido. E a gente aqui reclamando de escolher faculdade com 18 anos, que eu já acho pesado também, mas... Lá eles fazem essa Mundo escolha, bruxo, tipo, duas vezes, né? Com 12 e com 15 de novo, né? E isso é bem bizarro, assim, porque são uma disciplina... Primeiro que eles têm as disciplinas básicas, né? Que, teoricamente, deveriam ser as disciplinas básicas que deveriam ser avaliadas nesse tipo de coisa, assim, tipo... É o que a Carol falou, né? Se é um pré-requisito você ter estudado uma disciplina para tentar tal profissão, então você precisa entrar naquela disciplina. Se você não entra nessa disciplina porque ninguém te fala nada... Inclusive, não só de você... escolher a matéria ou ter as matérias básicas, mas você também precisa ter profissionais capacitados, né? E sabemos claramente que, por exemplo, defesa contra as artes das trevas, a gente não tem um profissional capacitado, que o Lockhart está longe de ser um bom professor. Ele, inclusive, desestimula os alunos a querer continuar a matéria, por exemplo, o Rony.
Sim. Ele tem uma fala dele, que ele fala, não sei se quero continuar a defesa o próximo ano, porque olha esse professor. Uhum. E temos também o Snape, né, que não poderia deixar de falar aqui, nesse nome, que ele claramente desestimula os alunos a continuarem a matéria também, mas não igual o Lockhart, é porque ele apenas é desprezível. Tipo, a gente sabe que ele é capacitado e muito nessa matéria, só que ele caga pros alunos. É que é o oposto do Lockhart, ainda mais né? os que não são da Sonserina, né? Que o Lockhart Ele tem, não tem o tipo, mínimo assim, interesse de ensinar, né, na verdade. É, sim. E o Lockhart não tem, tipo, ele tem, tipo, 0 capacitação, assim. Uhum. Ele tá lá pra cumprir a tabela. É, porque na verdade, se você for olhar as matérias básicas, essas duas, né, são mencionadas nesse capítulo. Porque o Harry fala que queria largar poções e o Ron fala que queria largar defesa. Mas na verdade, se você for olhar as matérias básicas, ainda tem, tipo, História da Magia, que é uma disciplina que é básica e que o professor dá, tipo, também 0 atenção para os alunos. Tanto que a única pessoa que eu acho que absorve alguma coisa ali é a Hermione. E mais porque ela estuda lá, por né? fora, na verdade. Acho que não tem muito a ver com a aula dele. Então, assim, a escola realmente não tá nem aí para as disciplinas básicas. Eles colocam qualquer pessoa ali. O que falta nessa escola é uma avaliação dos professores. Nossa, falta muito. Pesquisa de qualidade. Sabe aquela que tem na faculdade, todo mundo odeia, mas assim, agora mais do que nunca faz sentido. É NAD. Nossa, eu tô fazendo. Todo período eu faço aquelas. Agora, uma coisa que é muito louca nessa cena também das disciplinas eletivas é que a Hermione já coloca aí que ela vai fazer todas as disciplinas, né? Ela escolhe todas. E aí eu fico pensando será que isso já era, tipo, a Rowling já colocou isso pensando na questão do vira-tempo? Ou será que ela só colocou isso pra reforçar a imagem da Hermione de louca dos estudos? E depois ela falou, tenho aqui uma boa coisa para compor a história. Eu acho, nesse caso, que foi meio que... Ela colocou pra frisar que a Hermione é uma garota estudiosa que quer sempre aprender. E coincidiu muito dela, tipo, conseguir usar isso no próximo livro. Eu não acho que ela colocou isso como plot pro terceiro. Olha, eu como adepta da religião, Rowling pensou nisso há 20 anos. Eu acredito sim que ela já tinha ganas de fazer o vira-tempo aí. Porque tudo bem que encaixa muito bem no personagem de Hermione e tal, mas sei lá, eu acho que é uma coisa tão particular, sabe? Pra ela colocar e depois ser, não, por acaso eu escrevi essa frase aqui. Todo esse assunto, né? E esse assunto das eletivas, ele já puxa vários foreshadowings, né? Do próximo livro. Não só esse, mas até a própria presença do Lockhart, que é Rony querendo desistir. E a gente, como releitores, a gente sabe que vai aparecer o Lupin no próximo livro, né? Ainda bem que ele não desistiu. Exatamente. Ele não podia desistir, né? Porque é matéria básica. Não, ainda bem que nenhum deles podia desistir, porque, tipo assim, se eles pudessem desistir, não tinha livro, porque como é que ia continuar o livro sem o Harry poder estudar poções? Como é que ia... Exatamente. Não faz Imagina sentido. o Enigma do Príncipe. Mas aí eu acho que ela já fez isso querendo fazer, sim, o vira-tempo. Inclusive, tanto quanto os alunos que têm família trouxa, eu acho que eu sinto muito falta de saber mais sobre o conteúdo mesmo das aulas. Tanto das aulas básicas, quanto dessas aulas novas que aparecem, né? Porque a gente é apresentado esse mundo fantástico e eu quero saber o que a sociedade acha que é, assim, indispensável uma pessoa saber, sabe? E é curioso, porque como a gente acompanha tudo pelo ponto de vista do Harry, acaba que a gente só vê as disciplinas que ele escolhe, né? Mas, tipo, a Hermione escolhe um monte de disciplina que deve ser super legal. Eu super queria ver runas antigas, aritmancia. Nossa, eu ia falar isso agora. Deve ser muito interessante. Eu queria muito saber sobre runas. Sim. Agora, uma coisa que eu achei muito louca nesse capítulo foi que, quando eles estão falando sobre essa questão das disciplinas, o Percy vem, tipo, dar conselhos, né? E aí o Percy foi sensato uma vez na vida. Sim, que ele que é uma pessoa que, em geral, é muito comparada com a Hermione nesse sentido de estudioso e tal, tipo, de ser uma pessoa muito racional e tal. Eu achei muito curioso que ele sugere adivinhação. Tipo, ele fala uma coisa tipo, é sempre bom se preocupar com o futuro
Então, eu sugiro fazer adivinhação. Tipo assim, primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E segundo que é curioso, acho que não cabe na personalidade do Percy se interessar por adivinhação. Eu acho que ele não se interessa pelo conteúdo, tipo, a matéria em si, mas ele se preocupa com o futuro dele. Eu acho que isso só prova que ele nunca teve uma aula com a Trelawney, né? Porque se ele tivesse tido uma, ele não ia falar isso. É verdade. Mas, assim, se fosse uma matéria ensinada por um professor que a gente visse que fosse bom, eu acho que seria, assim, um conselho válido. Uhum. Mas, como a gente conhece a professora, eu já acho que, tipo assim... Né. Eu gosto de Sibila. Tem minhas restrições. Eu gosto dela como personagem. Como professora, eu ia odiar. Mas eu acho que, assim, como professora ali, de fato, dá pra defender muito pouca gente. Muito pouca gente. Não é. Muito tipo pouca assim, gente. dá pra defender É dos gente. que a gente conhece, né? Dos que a gente conhece, dá pra defender, assim, 100%? Não dá. Poucos escapam, O Flitwick e a McGonagall. Flitwick e McGonagall. Sprout também não parece. Sprout. A gente não vê nada de ruim, assim, dela. Eu acho que a Sprout, ela é tipo o Hagrid com as plantas, sabe? Porque ela tem umas plantas bem doidas naquela estufa. Pode ser. Mas ela, tipo, ela não expõe desnecessariamente os alunos dela a coisas que são ilegais, por exemplo. Não ilegais, mas ela expõe aquela de tentáculo, não sei o que lá, até a mandrágora mesmo. Mas essas são coisas que são previstas pelo currículo. Mas quem decidiu esse currículo? Aí você já vai falar com o Mac bruxo. Que já não é comigo. Vai ter lá na salinha da Dolores. Da Dolores, isso. Mas sei lá, eu acho que super válido, sim. Isso de fazer, sei lá, pelo menos um testinho vocacional, né? Pelo amor de Deus. Uma palestra, né, gente? Uma palestrinha. Olha, gente, essa aqui é a disciplina X, essa aqui é a disciplina Y. Pronto, acabou. E voltando também, né, pra o começo do capítulo, ou o final do capítulo anterior, né? A gente já começa o capítulo vendo as repercussões da memória do Tom Riddle que Harry viu, né? Do diário. Uhum. Sim, inclusive o capítulo já começa trazendo a conexão que o Hagrid tem com as criaturas, né? De amar criaturas, entre aspas, estranhas e monstruosas. E usa isso como pretexto para eles já acreditarem que o Hagrid realmente foi a pessoa responsável por libertar o monstro que estava causando terror 50 anos atrás. Nossa, sim. E eu acho muito engraçado pensar que se foi há 50 anos atrás, e quando aconteceu ele tinha 13 anos, então ele deve ter tipo uns 63, 64. E eu nunca tinha pensado, assim, que era mais ou menos essa a idade de Hagrid. Ele já é grupo de risco do corona, gente. Meu Deus. Coitado. Fique em casa, Hagrid. Fique na sua cabana. E eu acho muito engraçado, né, quando eles começam, assim, a conjecturar mesmo esses fatos. Hermione, ela já vai criando a hipótese real na primeira tentativa dela. E os meninos, não é isso não. Sendo que, tipo assim, no capítulo passado, Hagrid estava lá defendendo o Harry, e Harry, tipo, esqueceu disso, né? Eles vão, inclusive, colocar em dúvida o fato de que o Harry encontrou com o Hagrid na Travessa do Tranco, né? Que é um lugar que a gente sabe que é um lugar meio suspeito, mas, tipo assim, só de você estar lá, só de você pisar na Travessa do Tranco, você já é automaticamente uma pessoa suspeita? Suspeita. Bizarro, né? Será? Eu não sei. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que não deveria ser, né? Mas assim, a imagem que é passada pra gente é que é um lugar que só tem loja de magia Dark Magic, sabe? Só uns bruxos muito estranhos. Então, tipo, você tá fazendo o que lá, meu querido? Então, mas aí, assim, porque a gente conhecendo, a gente sabendo que o Hagrid não abriu a câmara e que ele é uma pessoa que, tipo, jamais se associaria a Dark Magic, assim, tipo, se ele estar lá, a gente deveria dar o benefício da dúvida, assim, né? Então, Não, sim, com e certeza. se ele tá lá porque ele fala que ele foi comprar repelente, né? para lesmas carnívoros. Então isso é uma coisa que não é associada a nada ruim. Então lá não deve ter só isso. É mais como a gente, tipo, recebe, né, as informações de como é esse lugar. E tá, tudo bem que ele tava procurando esse repelente para as lesmas carnívoras, mas assim, J.K. botou justamente pra ter esse fator, né, de incriminar mesmo. Sim.
Não, mas com certeza foi colocado já pra você colocar em suspeita, assim. Até porque quando o Harry encontra com o Hagrid parece meio, tipo, suspeito. Ele tem uma atitude suspeita na hora, assim. Exatamente, e ele fala muito como se fosse uma coisa... A primeira coisa que ele pensou. Sim. Mas, né, ele podia estar, sei lá, apostando uns ovos de dragão aí com a galera. É mais provável, na verdade, né? Que ele estivesse fazendo uma coisa ilegal, mas não tão grave. Não prejudicial a ninguém. Não tava tipo, fazendo nada muito errado, assim. Tava jogando no bicho. Será que tem jogo do bicho? Jogando bicho, literalmente, né? Então, a questão é de você não acreditar na palavra do seu amigo, que no caso eles nem deram essa oportunidade, porque eles não foram perguntar pro Hagrid. Mas você já acreditar na palavra de um completo estranho, inclusive um estranho falando por um diário. Você não faz ideia de quem ele é. Você nem sabe se é uma pessoa, velho. Pode ser só um feitiço, sabe? Sim, então. Como que você acredita mais na palavra de uma coisa, um objeto desconhecido, do que na palavra do seu amigo que você nem deu oportunidade, sabe? Nossa, sim. E assim, seria super a cara de Harry fazer isso. Tipo, dar um benefício da dúvida, mas quem faz isso, na verdade, é a Hermione. Sim. E é curioso. Tipo, ela é a primeira a cogitar que talvez ele tenha pego a pessoa errada, gente. E aí? E aí, no quarto livro, o Harry vai ficar putinho que o Ron duvidou dele também. Tipo assim, amado, exatamente. Dá o exemplo. Você que é o herói dessa saga. Você Exatamente. que tem que ficar dando exemplo pros outros, velho. Então, eu acho Quem mandou? que quando o Harry tá muito envolvido com alguma situação, tipo, nesse caso de mistério, de tentar descobrir alguma coisa, ele fica um pouco cego. Ele meio que toma como verdade a primeira coisa que aparece. Muitas vezes, né? Não é sempre. E eu acho que o Harry ele tem muito uma coisa de, tipo assim, se ele viu aquilo de algum jeito, ele assume que isso é verdade. Então, tipo assim, ele foi lá, ele entrou na memória do Riddle. Então, aquilo só pode ser verdade. E a mesma coisa que acontece no quinto livro, quando ele, tipo, tem certeza absoluta que o Sirius foi capturado, porque, pô, eu vi, eu sonhei, tava lá na minha cabeça. Então, não pode ser mentira. Nesse ponto, a gente não foi ainda exposto, né, ao conceito de memórias alteradas e tal. Então, ele realmente acredita que é aquilo ali mesmo, se eu vi, né, mas... Sim. Mal sabes tu, né? Puxando essa questão do Hagrid, que no final do capítulo ele acaba sendo levado pelo Cornélio para Azkaban, eu fico me perguntando se os pais dos alunos sabem que o suspeito de ter aberto a câmara é o guarda-caça de Hogwarts, ou até mesmo se foi divulgado na primeira vez que a câmara foi aberta que o Hagrid era o culpado, entre aspas, porque sabemos que ele não é. Eu acho que, na verdade, não foi nem divulgado que a câmera foi aberta, né? Tipo, virou nem só que tinha uma câmera. Virou só um grande boato. Tipo, morreu a menina, teve uns ataques e tal. Tanto que tipo assim, o Malfoy fala: porque meu pai fala que a câmera foi aberta. Dizem que a câmera foi aberta. Então, eu acho que nunca foi muito colocado às claras. Né? Nunca foi muito divulgado, não. E é muito capaz, né, deles terem dito que foi um acidente, né? E, assim, justificaram a expulsão de Hagrid com qualquer coisa. Vamos lembrar também que no prêmio de Tom Riddle não tinha dizendo o que ele fez pra ganhar aquele prêmio. Sim. Então, assim, foi um negócio realmente abafado. Mas eu fico pensando como que eles conseguiram abafar, considerando que temos crianças de 11 a 17 anos e não são poucas, né? Bem Será bizarro. que o Dippet deu uma ordem e todo mundo acatou? Será que teve efeitos de memória envolvido? Mas eu acho que 50 anos antes não teve um aviso escrito em sangue na parede dizendo que a câmara secreta foi aberta, né? Simplesmente uma pessoa só morreu. Mas as pessoas veem o que tá acontecendo, né? E sabe o boca a boca como que funciona. Mas assim, eu acho muito improvável que, assim, encontrou uma menina morta do banheiro. Não, foi a câmara secreta, sabe? Acho que não existia essa desconfiança, né? Mas eu digo da parte de, por exemplo, a morte da Murta. Porque a gente não escuta muito sobre isso, nem... Eu acho que isso era uma coisa que talvez a Hermione falasse, assim, que deve ter em Hogwarts uma história. Mas, obviamente, que não deve ter essa história no livro. Eu acho que as pessoas... esses acontecimentos desse período são muito, tipo, ultra secretos, assim. É porque, assim... Eu acho que na primeira vez que a câmara foi aberta não teve petrificação, né? Eu acho que só morreu uma menina direto do nada. a morte da Murta, assim.
Então talvez eles tenham inventado uma outra coisa, assim, tipo assim, ela morreu de tal jeito e ficou nisso. Porque nesse livro agora tem toda a geração desse clima de tensão, vários ataques e tal, e da outra vez não teve. Então acho que é mais fácil de abafar, sabe? Até porque eu acho que como era o próprio Tom Riddle que tava fazendo o rolê da Câmara, ele não ia ter como, tipo, fazer tudo, né? Sim. Aí a Gina entra como uma marionete, vai fazendo as coisas pra ele, então é mais fácil. Você falou que não sabe se teve petrificação, mas o Riddle no capítulo do diário, que é o capítulo anterior, ele fala que teve diversos ataques, até que um deles foi o que a Murta morreu, né? Tá. Então não sei. Então realmente aumenta, levanta essa suspeita então, aí. Então não sei que malabarismo que eles fizeram aí, não. Porque foi bem mais grave, né, do que esse que tá acontecendo agora, então. Eu sei como eles fizeram. Pássaro trovão. O que é Golden Shower? Eu só vou deixar essa informação aí, quem quiser pesquisa. Mas eles realmente vão duvidar do Hagrid, eles só vão ter a ideia de conversar com ele. Eu acho isso muito absurdo, gente. Toda essa dinâmica de não ter abertura pra conversar com o Hagrid sobre isso. Mas eles só vão conversar com ele depois do próximo ataque, né? Que vai ser lá depois não, né? Vai ser logo antes da partida de quadribol entre a Lufa-Lufa e a Grifinória. E aí ela vai ter que ser cancelada, né? Porque teve esse novo ataque. Chegou. Minerva foi dar o aviso com o coração na mão, né? Imagina ela pensando nas apostas dela. Meu Deus. Imagina ela descendo a escada assim com a mão no coração. Ai, meu Deus. Ai, meu dinheiro. Hermione, ela vai ser, né, encontrada com o espelho nas mãos do lado da Penelope Clearwater e dando mais uma pista pra gente sobre o olhar do basilisco e como essas vítimas sempre vão ter um meio aí que vai atenuar, né, a gravidade do ataque. Agora, nesse momento, a gente tem uma demonstração de um grande preconceito contra os Sonserinos. O Lino Jordan, tudo bem, o Lino Jordan, ele é um adolescente, né, ele tá permitido sentir as coisas de forma intensa, mas ele vai ser tomado por um sentimento anti-Sonserina que é basicamente, tipo assim, é tudo fascista, manda todo mundo pra guilhotina, sabe, é nesse nível, e é muito bizarro isso. Por que chora, Robespierre? Eu entendo, assim, até que, tipo, nesses momentos, assim, é um momento de crise e tal, eu acho que é normal as pessoas ficarem bem tensas, assim, né, e reagir de forma bem extrema e tal, só que isso não é muito sensato, né, então, assim, beleza, o Lino aí tem o quê, 13 anos, 14? 14. Mas que bom que os professores da escola não são tomados pelo mesmo sentimento, né? Sim, e isso tudo só fica mais interessante pra gente, né? E esse fato ganha mais valor com a nossa releitura, porque a gente já sabe que a pessoa que tá fazendo isso é da Grifinória. Agora, você imagina se eles tivessem, tipo assim, expulso todos os alunos da Sonserina, e aí na semana seguinte, mais um ataque. Eu posso causar? Cause, Nayara. Ó, a Câmara tá sendo aberta por uma Grifinória, mas ela está sendo possuída por um Sonserino. Não, sim. Mas eu tô falando que assim, que não ia adiantar, entendeu? Porque eu acho sim, que... mas é que os jovens são inconsequentes. Não, os jovens são inconsequentes. O que Só eu acho jovens, legal né? de ser colocado isso aqui é justamente porque ele mostra que, às vezes, por mais que pareça que a sua reação extrema a um determinado evento faz sentido, ela nem sempre vai ser efetiva porque tem vários outros fatores agindo, assim, tá? Assim, apesar da mente por trás daquilo ali ser um Sonserino, ele tá agindo pelas mãos de uma Grifinória, então você não ia ter efeito prático. Acontece esse ataque e os meninos decidem, né, finalmente ir pra casa de Hagrid, né, depois de Hermione petrificada, uma dor no coração de todos nós leitores. E eles vão, né, até a cabana de Hagrid, ele coloca lá uns chá pra ele, tá todo nervoso, aponta um arco na cara dos dois. E aparecem Cornélio Fudge e Dumbledore pra anunciarem, né, que o Hagrid ele vai ser levado pra Azkaban. E depois aparece, né, o queridinho Lúcio Malfoy. Que absolutamente todo mundo ama, né? Todo mundo. Como não amar Lúcio Malfoy? A gente tem esse primeiro contato, né, com o Ministro da Magia, que é o Cornelius Oswald Fudge. Oswald, ele tem uma influência do germânico, né, Oswald,
E ele tá relacionado a esse significado, né, de Deus ou deidade, mas Veld, que é o poder, que seria uma junção, né, o poder divino, e o Fudge, to fudge, em inglês, é trapacear ou se comportar de forma desonesta, né, não cumprir uma promessa ou obrigação, que faz super sentido com o cargo que ele tá ocupando, né, que é de político ministro da magia. E também com o comportamento dele ao longo da narrativa, às vezes, né? Sim, que age por aparência. Sim. Só tá preocupado com o que estão falando dele. Uhum. Não tá nem aí pro que é justo, muito menos com a verdade, né? Porque claramente prendeu o cara errado. É isso. Nossa, aí. sim. A Rowling já falou, né, que o Fudge foi baseado no Neville Chamberlain, que era primeiro-ministro britânico quando começou a ascensão nazista, né? E aí ele queria muito evitar uma guerra na Europa, então ele simplesmente fingiu que não estava acontecendo nada. Tipo assim, gente, tá tudo de boa? Nossa, Que é isso? Ué, E aí foi parece assim que eu conheço alguém assim. né? E foi assim que a Alemanha nazista anexou algumas partes da Tchecoslováquia. E aí só depois que ele foi declarar guerra ao Hitler, quando a Polônia foi invadida. Então olha que bela inspiração do Fudge, né? Uma pessoa ótima. Ele, por ser, né, esse primeiro ministro que a gente conhece, a gente vai ter contato com mais outros dois, né, que são o Rufus Scrimgeour e o Pio Ticnis, cada um tendo um governo muito característico, né? Sim. Que Cornélio é aquele que ele fica, tipo, lutando pela aparência da sociedade e tal. A gente tem o Rufus, que é o ministro daquele momento de crise, de guerra. E Pio Ticnis, que é o que assume quando o Voldemort sobe ao poder de novo, né? E é o ministro marionete, é o puppetzinho. Uhum. E é curioso pensar que o Rufus, por exemplo, ele era um cara que ele tentava muito... Ele é um personagem extremamente problemático, assim, em vários sentidos, né? Tipo, ele tem várias atitudes condenáveis. Uhum. Mas, no fim das contas, ele é o que mais tenta fazer alguma coisa ali, né? Ele é o que mais tenta salvar as coisas. E ele pegou no pior momento, né? Que ele podia. Sim, coitado. Bota pior nisso, né? Tem mais outro ministro que a gente conhece, né? O Shacklebolt. Ele vira ministro no 7º, não é? Ele não vira na narrativa, né? Não é descrito. No finado Pottermore tinha essa informação. Não, então, inclusive, sim. Que tira a Hermione lá do Cursed Child, né? Ela não tá nessa lista. Ah, é verdade. No Pottermore fala que o Rufus é ministro, tipo, até os dias atuais. Uhum. Mas, assim, curioso, inclusive, falar sobre isso, né? Como que o Shacklebolt poderia ser ministro por tanto tempo. Mas, para explicar um pouquinho disso, o ministério ele foi estabelecido, tipo, há muito tempo, em 1707. E o primeiro-ministro bruxo foi Ulick Gunn. E, inclusive, é ele que tem um retrato que fica lá na sala do primeiro-ministro trouxa, né? Ele que é a ponte entre o mundo bruxo e o mundo trouxa ali pelos governos, assim. E os ministros, eles são sempre eleitos de forma democrática. Só que você pode simplesmente, em algum momento de crise, né? Como acontece durante a primeira ascensão do Voldemort, por exemplo, você pode simplesmente pegar esse cargo e oferecer ele pra alguém. E o Dumbledore, ele recebe essa oferta mais de uma vez, né? Só que não quis, né? Nunca quis e sempre acham que ele quer. Isso que eu acho mais bizarro. Também não existe um limite, né, de permanência para um ministro, mas ele é obrigado, sim, a fazer eleições no máximo de 7 anos. Sim. Meu Deus, imagina a gente ter que aguentar por 7 anos o nosso atual presidente. Nessas eleições, tivemos vários ministros e ministras, e na lista de ex-ministros que tem no Wizarding World, que é o finado Pottermore, temos alguns nomes muito conhecidos, como Parkinson, que é Vixe. quem a gente conhece, Pansy Parkinson, da Sonserina. Uhum. Raoul, que, se eu não me engano, ele foi o que a gente conhece, é um Comensal da Morte. Sim. Que coisa, Isso. Né? Diggory, Boot, Flint e Lestrange. Todas sempre famílias tradicionais, né? Uhum. Bem tradicionaisinhas. Mesmo as que são famílias mais de boas, tipo os Diggory, são sempre famílias mais tradicionais. Agora, tem uns ministros interessantes, assim, né? A primeira mulher que foi eleita ministra da magia, em 1798, foi a Artemisia Lufkin. Um outro que é interessante, que tem um paralelo também com o Neville Chamberlain, né?
é o tal de Hector Foley. Ele foi uma pessoa, ele era ministro quando o Grindelwald começou a ascender, e ele negligenciou também essa ascensão, essa ameaça do Grindelwald. Ele foi forçado a sair. É ele que tá no filme? É ele. Tem também o primeiro ministro nascido trouxa, que chama Nobby Leach, que a gente só não tem muita ideia de se teve mais um, né? Além da Hermione depois. E também a Millicent Bagnold, que ela foi ministra entre 1980 e 1990. Ela pegou ali o finzinho da era do Voldemort, e ela ficou muito famosa pela frase que ela falou quando ela foi chamada diante da Corte Internacional lá, né, para prestar esclarecimento pelas transgressões do Estatuto de Sigilo depois que o Voldemort caiu, porque as pessoas ficaram meio loucas, né? A defesa dela foi que ela assegurava o nosso direito inalienável de celebrar, de festejar. Tá certíssima, né? E ela já foi mencionada aqui no... Foi qual episódio Exatamente, mesmo, na Casa Elefante. Carol, você lembra? Foi lá na Pedra Filosofal, foi. Se bobear, foi no primeiro episódio, porque começa com as pessoas transgredindo o estatuto, né? É bem no começo. Isso tudo vai culminar na prisão de Hagrid, e ele é levado pra Azkaban. E o Fudge, ele promete soltar ele se apanharem o culpado, mas a gente fica assim, tipo, você prendeu uma pessoa inocente, sem julgamento, realmente precisava disso, não podia simplesmente afastar ele do cargo, né, já que a sociedade bruxa não sabe disso tudo. O que é que vocês acham sobre isso? Velho. Eu acho que mostra um pouco sobre o sistema o sistema carcerário, né, que eles vão prendendo quem eles estão afim, mesmo sabendo que essa pessoa não é o verdadeiro culpado. E é bem o que vocês falaram. Poderiam simplesmente afastar ele, dar uma desculpa qualquer, sei lá, foi visitar a tia dele. Qualquer coisa. E pronto. E tem bem gente bizarro. pra substituir, porque a gente sabe que isso acontece mais tarde. E assim, se levaram ele agora, com pessoas sendo petrificadas, por que não levaram ele da primeira vez? Que uma pessoa morreu, sabe? Mas ele era criança, né? É muito desproporcional. E assim também, ele devia sair quando saísse de Azkaban, ele devia sair e ficar rico, né? Porque isso é muito grave, você tirar tempo de vida, né, de uma pessoa que não fez nada pra merecer aquilo e, sim, sabe, é muito absurdo que isso aconteça. E é muito bizarro porque, tipo assim, se você for fazer um paralelo com o nosso sistema carcerário, isso seria tipo uma prisão preventiva, assim, né? Só que é muito bizarro porque existe uma coisa que a gente não consegue fazer um paralelo, porque no nosso mundo a gente não tem dementador, que é uma criatura que pode, tipo, te enlouquecer completamente, sabe? Então você colocar uma pessoa em prisão preventiva num lugar em que ela tá o tempo inteiro com essa ameaça de ficar enlouquecida pra sempre, sabendo muito bizarro. Que é inocente. Nossa, sim, e eles têm veritaserum, sabe? Tipo, tem como saber se foi ele que fez de verdade ou se não foi. Então, assim, eu acho muito desproporcional esse ato, assim, de Cornelius, só porque ele quer aparecer mesmo, que ele quer dar uma de bonzão. Ele quer mostrar serviço. Não existe um meio termo, né? Uma sociedade em que não existe meio termo, assim. Ou você tá lá de boa, vivendo sua vida, ou você vai pra Azkaban. Não existe você vai ser demitido, sabe? Você vai ser... E além disso, dessa prisão de Hagrid, tem o afastamento do Dumbledore, né? Que sim, não faz também sentido nenhum, só porque Lúcio queria derrubar mesmo a imagem, né, dele. Porque você tirar um dos bruxos mais poderosos da comunidade numa situação de crise dessa, assim, não faz sentido, sabe? E o próprio Fudge, né, ele fica, gente, se você tirar o Dumbledore, vai ter um ataque por dia. Ele realmente, ele reconhece, eu entendo, assim, é completamente bizarra a forma como ele lida com o Dumbledore depois. Mas aqui você começa a entender, né, da onde vem o medo dele depois. Porque ele realmente enxerga o Dumbledore como o, tipo, supra-sumo... uma ameaça. Do poder, tipo assim, se ele sair daqui, ele é a única coisa que protege esses alunos, assim. Ele tem plena consciência de que, tirando o Dumbledore, a escola não protege os alunos, só o Dumbledore protege. Então é lógico que ele vai morrer de medo dele depois. A gente sabe, né, pelos textos do final do Pottermore, que o próprio Fudge, ele chegou a pedir conselho pra Dumbledore. Sim. Né? E não foram poucos.
Mas, além dessas coisas, né, que são mais importantes, assim, pro nosso plot principal, a gente tem outros assuntos que não tiveram muito impacto na narrativa, mas que são interessantes da gente comentar. Sim. Por exemplo, a comparação que o Ronnie faz entre o Tom Riddle e o Percy, né? Assim, inicialmente é uma comparação bem simples, assim, porque os dois são monitores, o Percy quer ser monitor-chefe e o Riddle vai ser monitor-chefe. Os dois têm uma certa ambição, assim. E meio que dá a entender que o Percy faria o que o Riddle fez, né? Vocês acham? Assim, não sei se ele faria exatamente o que o Riddle fez. Tipo, de entregar uma pessoa que ele sabia que era inocente. Olha, eu acho que o Percy não faria isso. Mas, eu digo isso agora, né? Mais pra frente eu não sei. Porque a gente sabe que o comportamento do Percy vai, como a gente já falou em alguns outros episódios, agora ele é bem assim, ele demonstra ter ambição, que quer ser meio diferente do que talvez seja a sua família. E ele fica frisando várias vezes, eu sou monitor, não sei o que, como se isso fosse, né, a melhor coisa do mundo. Grandes merda. Ganhou aqui um troféu pra você. Mas eu acho que assim, nesse momento não, mas mais pra frente... Talvez. Mas, assim, sim, Percy de Ordem da Fênix pra frente, minha filha. Então, mas eu não sei, velho. Porque, assim, o que o Riddle faz é entregar alguém que vai ser expulso por um crime que ele mesmo cometeu. Ele sabe que a pessoa é inocente e tal. E eu não sei, assim, eu acho que o Percy, ele é manipulado em muitos momentos, assim, de, tipo, ver coisas que não são verdadeiras. Mas eu não sei se ele... conscientemente faria uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, entregar o pai dele, falar que o pai dele traiu alguém, traiu o ministério. Eu não sei se ele entregaria, sei lá. O pai dele acho que não, mas um rua, assim, uma pessoa que não significasse nada pra ele, eu acho que, assim, depois ele seria até capaz de fazer isso. Eu não sei, tem todo aquele acontecimento da carta que ele manda pro Ron. Tem aquela situação dele com a família, acho que até quando o ministro vai na casa dele falar com o Harry. Eu acho tudo muito sinistro. É, bem bizarro. Nossa, assim, ele... E, assim, ele vira as costas pra própria família, né? Não era um grupo aleatório de pessoas. É verdade. Tem gente na nossa equipe assim, que acredita, inclusive, que o Percy só não virou um bruxo das trevas por falta de incentivo, né? Discordo completamente. Eu acho que a ambição dele não é de ser, tipo, o cara mais bam, o vilãozão das trevas, dono do mundo. Eu acho que ele só queria, a ambição de cargo mesmo, sabe? De você ter um cargo muito bom no ministério, ser reconhecido. De não ser pobre, né, basicamente. E não ser pobre, não tá tão, assim, atrelado à família dele, a família Weasley, querendo ou não, ela é um símbolo de uma família pobre na série. E ele não quer isso, ele não quer por nada. Eu acho que o Percy, na verdade, ele tá muito, muito próximo realmente do Fudge, assim. Eu acho que ele cometeria esses erros, sabe? Tipo, ele cometeria essas ações questionáveis, mas não porque ele quer ser uma pessoa, não porque ele quer poder pra si, pra dominar os outros e tal, mas porque ele quer... Poder supremo. Ele quer ter influência, ele quer ser uma pessoa importante. Ele só quer ser um influencer do The Circle. É isso. Porque, ele quer ser uma blogueirinha, gente. Porque o que a gente sabe, o que a gente aprende sobre o Fudge ao longo da narrativa é que, tipo assim, ele cometeu vários erros, mas ele não era uma má pessoa. Ele só, em alguns momentos, se deixou levar e fez decisões muito erradas, né? Tomou decisões muito erradas, mas, tipo, ele jamais se associaria ao Voldemort, por exemplo. Será? Eu acho. A prova disso é Relíquias da Morte, né? Que ele volta pra ajudar na guerra e tudo mais. Eu acho que o Percy, no final, lá nas Relíquias, ele se redime com o povo, né? De certa forma. Mas a redenção suprema ia ser se ele morresse no lugar do Fred. Nossa, real. Mas também, em paralelo, né, dessa comparação, há também outra comparação com o Tom Riddle, só que dessa vez é com o Harry, né? Sim. Porque ele sente empatia desse fato dele ter que morar num orfanato de trouxas. E ele não querer, né? Ir também, do mesmo jeito que Harry não queria ir pra casa dos Dursley. E, assim, tudo bem que é um paralelo bem superficial por hora, né? Mas, assim, a gente tá no segundo livro agora. E esse tipo de coisa já tá sendo apresentado pra gente. E é muito importante, né? Pra, tipo... pra você construir a identificação que o Harry vai ter
com o Voldemort ao longo da narrativa, assim, tipo, de fato entender o Voldemort, né? Apesar de serem pessoas muito opostas em valores, né? Éticos e tal. Mas dele entender o rolê do Voldemort. Não quero voltar pro orfanato. Eu também não quero voltar pros Dursley. Então, talvez eu tomasse medidas drásticas também. Assim. Inclusive, são tantas semelhanças que não é só a gente que tá lendo que vai reparando. O próprio Harry repara nisso. E Sim. a gente sabe que mais pra frente ele tem uma conversa com o Dumbledore que ele vai se perguntar, tipo... Uhum. E pro Harry reparar, né? Exatamente, você sabe que é babado. Tá bem, assim, jogado na cara. Então, no final das contas, né, Harry e o Tom Riddle são basicamente a mesma pessoa, só que um tem amor e outro não, e fizeram escolhas completamente diferentes, né, com as situações de vida que eles tinham. Sim. Eu vou chorar. Com certeza. Outro assunto que eu citei no meu breve resumo, que não ganhei, são as mandrágoras. Vocês estão escutando um barulho de festa, assim? Vindo ali mais ou menos das estufas? Elas estão bem assanhadinhas. Soltinha que nem arroz. Estão prontas pra pular pro vaso das coleguinhas. Ai, eu amo o JK botando aqui, fazendo essa... esse paralelo essa apresentação, é incrível, né? Das fases da vida da mandragorinha. Tipo, agora elas estão fazendo festinha. Daqui a pouco elas vão querer mudar de vaso, se juntar. Como será que as mandragoras se reproduzem? Ai, meu Deus, que horror. Agora tô imaginando aquelas raízes fazendo atos. Coisinhos. Fazendo coisinhas. Porra, coisinhas. Fazendo mandragorinhas. Um outro tópico que aparece, um outro assunto que não tem muito impacto, apesar de ter um impacto a longo prazo, né? Um detalhe, assim, que é o nosso momento, onde está a Gina desse capítulo, né? Que todos os capítulos têm pelo menos uns 2. Que a Gina, spoiler, né? É ela que bagunça o dormitório e ela que pega o diário do Riddle de volta, né? Isso é um foreshadowing aí pra petrificação da Hermione. Tipo assim, logo depois que a Gina pega o diário, acontece a petrificação da Hermione e da Penélope. Sim, isso é pra deixar bem claro, né, para o leitor que a partir do momento que Harry tava com o diário, os ataques pararam. E foi só ele sumir de novo que uma pessoa foi atacada. Então, junta muito a ideia do diário estar relacionado, sim, aos ataques que estão acontecendo. Sim. Não, e a gente sabe que é a Gina, porque já lemos, mas quem tá lendo a primeira vez sabe apenas, na verdade, descobre agora que foi alguém da Grifinória. E daí você já fica, tipo, como alguém da Grifinória tá associado à criatura de Sonserina, Câmara Secreta, toda essa história. Por que choras, Lino Jordan? Lino, corre aqui, vem ver, meu filho, você tá vendo? Tapa na cara vem, Lino. Outro momento, então, aqui pra finalizar, seria McGonagall com um belo megafone roxo, nada cheguei, pra cara dar dela, o né? aviso que Quadribol, infelizmente, foi cancelado devido ao coronavírus. Será que dentro dessa construção de universo a Rowling já tinha criado os sonoros? Creio que não. Acho que não. Eu também tendo a achar que não, porque, assim, é um feitiço que tá ali à distância de uma varinha e uma palavra, né? Uhum. Mas eu, Então, gosto, pra quê? eu gosto de pensar também que, tipo, a McGonagall teria a presença de espírito de não falar em voz alta um feitiço que, tipo, o Fred e o George poderiam aprender e usar no meio da aula, sabe? Com certeza. Sim. Ela meio Imagina que o tem caos. isso. Ela meio que pensa isso, assim, sabe? Tipo, não vou dar armas para essas pessoas. Ou será que ela só queria dar um close com o megafone roxo dela? Pode ser também. Comprou, chegou semana passada, recebidos do mês. E aí eu quero exibir meu megafone. Né? E depois disso, né, começa a quarentena em Hogwarts. Tá foda. Que a gente vai ter mais familiaridade, né, com o próximo capítulo. Então, feitos os nossos comentários sobre o capítulo, a gente vai aqui, agora, ao nosso momento Avada Kedavra. Que é o momento que você não gostou, o momento que deixou puto, o momento mais triste do capítulo. Seu Avada vai pra quem hoje, Larissa Andreoli? O meu Avada vai para o Lúcio Malfoy respirando. Porque ele é uma pessoa que... Gente, ele é uma pessoa que, assim... A única coisa boa nele, pra mim, é o estilo. Que eu acho ele muito estiloso. Aquela varinha na bengala, acho incrível. Mas só, de resto... Gente, que pessoa, que pessoinha.
Né? Que pessoa do tamanho de nada, né? Que ele é. Desprezível. E o seu Avada, Nayara? Vai pra quem? O meu momento Avada foi bem difícil de escolher, queria só deixar aqui bem claro, porque eu acho que nesse capítulo acontecem coisas pesadíssimas. Então foi muito difícil escolher, mas o meu momento vai para a Hermione petrificada, porque, querendo ou não, a gente se apega muito à personagem, ela faz parte do trio principal, e ela é brilhante, querendo ou não querendo assumir isso. Mas é muito triste, ainda mais pros amigos dela. É triste tudo mesmo. mais. Inclusive o quadribol é cancelado, entendeu? Poxa. Mas que bom que acontece no momento crucial. Que bom que acontece no momento assim, que ela já descobriu, né, o que aconteceu. Uhum. Então, porque se não fosse aquele papelzinho na mão dela, minha filha, a gente já tá até hoje nesse rolê. Pena que não avisou ninguém, né? Aquelas. Não deu tempo, coitado. Mas o meu Avada, ele também vai pra Lúcio. Mas, assim, também meio que Lúcio Malfoy respirando, porque é ele querendo afastar Dumbledore nesse momento de extrema necessidade, a forma como ele vai fazer isso, a pachorra que ele tem de chegar na casa de Hagrid pra falar merda, sabe? Então, meu Avada vai pra ele aí. Segura esse Avada duplo. Uma menção honrosa de Avada, que tava na minha lista também, é o Canino, que ficou preso dentro da cabana do Hagrid, todo se debatendo lá, arranhando a porta, porque o Hagrid foi preso e ele ficou lá sozinho. Eu vou chorar. Gente, que dó, na moral. Sim, muito. E agora, né, que a gente já fez essa catarse de tudo ruim que tinha dentro da gente, vamos aqui ao momento Expecto Patronum! Que é um momento que a gente ficou com quentinho no coração, um momento que a gente gostou no episódio, o momento mais babadeiro desse capítulo, começando com Nayara Weasley. O meu momento Expecto Patronum vai pro Hagrid dando a dica das aranhas, porque eu acho sutil como uma patada de um elefante. Como quem não quer nada, né? É, tipo, do nada, ele, então, sigam as aranhas. Tipo, ninguém perguntou nada, querido. Os outros lá estão tudo escondidos e você falando com o vento aí. Você tá louco? E eu acho, sim. inclusive, que no filme essa cena é muito engraçada. Essa cena, mas o que vem antes dela é muito triste. E o seu patrono, Lari? Meu patrono vai para Dumbledore Lispector. Eu amo... Eu tenho várias questões com o Dumbledore, mas tem uma coisa que eu amo nele, é a capacidade dele de criar frases de efeito. Eu acho incrível, eu tenho certeza que ele fica na sala dele escrevendo um diáriozinho de frases pra usar em momentos específicos. Escrevendo e decorando, né? Sim, claro. E aí aquele momento que ele fala assim, você vai descobrir que eu só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim. E você também vai descobrir que Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrem. Gente, eu acho incrível, eu adoro esses momentos dele, Lispector. Inclusive, sim, ele usa essa última frase em Relíquias, né? Sim. Importante ressaltar. O meu patrono vai pra ela, né? Como poderia ser diferente? É Hermione, a fada sensata, que ela vai não só dar a Hagrid o benefício da dúvida, de pensar, olha, ele pode ser inocente, como ela vai ser a única a fazer isso e ainda vai matar a charada na primeira tentativa, né? Pena que ela está cercada de idiotas que convenceram ela do contrário. Tal qual Bia Falcão, está cercada por um bando de idiotas. Mas, né, é a vida. De personagens novos, a gente só tem o Cornélio Fudge, né? Que é essa pessoa maravilhosa, esse politiquinho. Sim. O nosso próximo episódio, a gente vai saber o que é que vai dar, né? Essas aranhinhas aí, o que é que vai zerar isso aí. Então, a gente se vê no próximo capítulo, Aragog. Tchau! Tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.